Saudações, gente bonita. O grande líder religioso judeu, o palestino Jesus, que viveu no Império Romano, dizia que a gente deve julgar pelos atos, não pelas palavras, mas não tem como deixar de falar sobre o discurso final dos dois candidatos à presidência dos Estados Unidos. O discurso do Laranjão foi uma coisa épica, sabe? No sentido de que, cara, aquilo são os Estados Unidos nus e crus. Ele vai vencer, dificilmente ele vai perder essas eleições. E faz total sentido que o discurso dele tenha sido o que foi. Tá cheio de vídeo aqui no YouTube mesmo dizendo agora o que eu venho falando há muito tempo. Os Estados Unidos já eram. É uma nação em frangalhos. Miséria, dorgados, sem teto, milhões, dezenas de milhões abaixo da linha da pobreza, insegurança alimentar. Cidades que viraram ruínas, Filadélfia, Detroit, Los Angeles, São Francisco, Oakland, sabe? A decadência dos Estados Unidos é visível. Só a Globo que não mostra, né? Não vai sair. A revolução não vai ser televisionada, né? Então é natural que as pessoas se exasperem. Se elas soubessem por que isso estava acontecendo, é óbvio que a disputa dos Estados Unidos não seria entre o Laranjão e o pudim de pinga, certo? É evidente que os Estados Unidos estão nessa situação porque é o que convém à classe dominante. Os Estados Unidos é a personificação do capitalismo, do liberalismo, do Ocidente. É isso que os Estados Unidos são. Personificação quase perfeita. Perfeita é Israel. Do que são Ocidente e capitalismo. Então, né? Mas as pessoas, como na Alemanha, naquele período entre 1929 e 1933, não entendem nada. E estão confusas, estão irritadas, né? A situação que eles veem nas ruas, no cotidiano, as deixa com ódio. Elas sabem que tem alguma coisa muito errada. Elas só não sabem o que é. Mas que existe alguma coisa muito errada, elas sabem. E aí, o resultado é que alguém tem que ser culpado, né? E os culpados mais óbvios, né? Para que a população supostamente entenda, são aqueles que o Laranjão falou no discurso dele. E o Laranjão tem origem alemã, né? Acho que ele é neto de alemães. Faz muito sentido. Outro político da Alemanha fazia discursos parecidos, mas que vão no âmago. É o que as pessoas querem ouvir. Sabe, chega do mimimi democrata. A pudim de pinga tem aquele negócio de democracia, aquele papinho identitarista, né? O woke dos democratas, que já encheu o saco, porque de fato não melhora nada para a vida de ninguém, é só blá blá blá. Então, ela não apresenta uma solução. Ela é parte do problema, e cada vez mais norte-americanos veem ela como parte do problema. E ainda há outras questões a serem analisadas. Bom, estava gravando um vídeo, né? Aí fui num restaurantezinho, pedi meu marmitex. Já tinha passado as 14 horas, mas muito gentilmente, a mocinha, filha do homem que me vendeu os patos, providenciou um para mim. Mas enquanto isso, eu vi TV. E a Globo estava mostrando a questão do voto do eleitorado negro, né? Acho que 17% vota no Laranjão,
83 no pudim de pinga. Aí eles mostraram como que não quer nada, que 74% dos negros não estão satisfeitos com as opções. Ou seja, não estão satisfeitos com a cavala, que é com pudim de pinga. E aí, o que acontece? É provável que essas pessoas, como muitos jovens, os árabes e um punhado de gente, simplesmente não vai votar. E é nessa que o Laranjão pode ganhar as eleições. Porque o discursinho, nós estávamos falando de discurso, o discursinho da pudim de pinga é fofo. Igualdade, justiça social, blá, blá, blá. Mas qual que é a prática? Apoiar o que Israel está fazendo contra os palestinos. Procura aí na internet como é que foi o tratamento dado na Convenção Democrata aos palestinos. Procura ver o escárnio, o deboche. Isso vai custar muito caro para os democratas. Não é que os jovens vão ir para as urnas votar no Laranjão ou vão para as urnas votar na Jill Stein. Não, eles simplesmente não vão votar. E é nessa que o Laranjão tem um grande risco de ser reeleito presidente dos Estados Unidos da América. Certo? Porque o discursinho woke democrata é fofo. Ai, é uma afro-indo-americana. Que fofa, né? Mas o que ela fez pro povo dela, supostamente? Quando ela foi procuradora-geral da Justiça no estado da Califórnia, o que ela mandou de preto, pobre, latino pra cadeia não tá de brincadeira, não. E agora ela vem com essa de woke, que defende as minorias? Ah, por favor, gente. Sério. Existe um limite para as pessoas serem feitas de besta. E eu acho que ela ultrapassou todos esses limites. Sabe, os democratas, com um apoio restrito a Israel, afastaram de si um público que agora vai fazer muita falta. Então, a eleição é daqui a uma semana. E é claro que eu posso estar errado, é até provável que eu esteja. Mas, a não ser que aconteça algo muito, eu penso que o pudim de pinga vai perder. O Laranjão leva. Bem feito, né? Bem feito. Tomara que aqui no Brasil os jovens e essas minorias se lembrem da luta de classes, que são pobres, né? E deixem de votar em pastor, ruralista, latifundiário, conservador. Por que os brancos, que os velhos brancos defendem pautas conservadoras, ao mesmo tempo em que atacam virulentamente a Dilma e os jovens? Eu entendo. Absoluta falta de compreensão. Eles não conseguem dissociar a mensagem do meio e tampouco a mensagem do destinatário. Por isso que, né, as tentativas deles de ganhar preeminência são basicamente fadadas ao fracasso, que é uma lástima. Que tem muita coisa boa na tradição. Só que eles se apegam às ruins. E não dá para negar o fato de que a nossa geração está envelhecendo. E tem obrigatoriamente que ceder espaço a uma nova. Novas gerações, novas ideias. Isso é verdade. Difícil, mas seja o que Deus quiser. E no caso dos Estados Unidos, que eles se lascam, não estou nem aí. De toda forma, essas eleições nos Estados Unidos, mais do que quaisquer outras, elas são sintomas, muito mais do que causas, são sintomas do mal-estar, né, profundo do que acontece nas chamadas democracias ocidentais. Sabe, a gente sempre soube, camarada Marx sempre disse, que a ideia da democracia, evidentemente, não é o governo do povo para o povo pelo povo.
A ideia da chamada democracia é, essencialmente, garantir o poder da burguesia. Só que eles conseguiram mascarar muito bem, né, na Guerra da Independência dos Estados Unidos. O que foi a Guerra da Independência dos Estados Unidos? Sonegadores e contrabandistas se unem para não ter que pagar imposto. Foi isso a Guerra da Independência. Aí vieram com o discurso, liberdade religiosa, igualdade, fraternidade. Quer dizer, todos são iguais perante as leis, né? Menos os negros, que eram os que trabalhavam, e os indígenas, que eram os donos da terra, 25 milhões deles. Vamos falar sério, né? Por favor. Desde o começo, os Estados Unidos foram e são uma farsa. É uma série de discursos bonitinhos, democracia, liberdade, livre mercado, uma série de discursos bonitinhos, de palavras bonitas e de tom moralista, que justifica, muito mais do que o amoral, o imoral mesmo. Sabe? Sempre foi isso, sempre se tratou disso, nunca foi outra coisa. Sempre foi isso. Mas passava, né? Passava batido. É para isso que serve Hollywood, é para isso que serve Netflix, para isso que serve a NFL, é para isso que serve FIFA, é para isso que serve o Comitê Olímpico Internacional. Gente, 15h53. Como isso foi possível? Simplesmente um carro, uma Belina, né? Parou e me deu carona. Um tal de Luiz, mas uma senhora e um rapaz arrumaram para mim um lugar no carro e me trouxeram até aqui. Eu ia molhar. Hoje eu ia molhar. Falei, não, hoje eu não escapo, não. Olha lá, ó. Hoje eu não escapo mesmo. Tá prevendo chegar aqui 6 horas, ou seja, já de noite e de chuva. E eu ando meio que tossindo. Acho que esses dias meio chuvoso eu exagerei. Mas hoje eu vou ficar aqui, claro, né? E amanhã também. Amanhã eu vou ver como é que eu vou acordar. E todo jeito, mexer com horta não é um serviço pesado. É um serviço que você tem que fazer continuamente, né? Então amanhã eu vou dar um trato na minha hortinha. Sábado é bem difícil que eu desça, porque sábado é o dia que a pousada está lotada. E se eu descer, eu só vou dar trabalho para os outros. Então é capaz de vocês só verem esse vídeo no domingo, né? Mas eu estou muito feliz. Pensa, o mais difícil, né, é a subida. Eu desci 2 vezes, como vocês sabem. E eu falei, nossa senhora, hoje vai ser punk. E aí eu almocei tarde. Eu comecei a subida, já era quase 3h30. Falei, nu, chegar de noite debaixo de chuva. Mas graças a Deus, e o Luiz, eu já tô aqui, ó lá. Mas voltando onde a gente estava. Para isso que serve BBC, para isso que serve CNN, para isso que serve Globo. Então sempre passou batido. Só que no caso dos Estados Unidos, a coisa está tão feia, tão desesperadora, tão escancarada, que não tem mais como esconder da própria população, que está reagindo, ainda que não consiga compreender o que está acontecendo. Eles sabem que tem muita coisa errada. Então as eleições americanas são sintomáticas. O discurso horroroso, medonho do Donald Trump é sintomático. A hipocrisia gritante da fala cínica do pudim de pinga também demonstra que, cara, já era. É uma farsa. E o pano tá caindo. A peça vai terminar. Um mundo novo, acreditem, vai surgir, e em breve.